Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui, Senhor, alegres, ó Senhor Deus, esperando, Senhor Deus, o Senhor falar no nosso coração, ao coração da igreja nesse dia. Que o Senhor esteja, Pai, tratando as nossas vidas, ó Pai, mudando, Senhor Deus, nossos comportamentos, de forma que, Senhor Deus, esteja sendo marcada em nós a cidadania do reino de Deus, ou seja, a imagem de Cristo, seu Filho unigênito, na vida de cada um de nós, na vida da sua igreja, do seu povo. Tem misericórdia de nós, ó Pai, porque naturalmente nós somos avessos, ó Senhor Deus, até mesmo nós que fomos redimidos, ó Pai, e ainda com essa natureza pecaminosa presente em nós, ó Pai, muitas vezes somos avessos aos ensinamentos do Senhor, avessos ao Senhor Deus, aquilo que a Tua Palavra nos chama, Senhor, por um momento inicial, quando permitimos que a nossa carne fale mais alto. Mas quando, Senhor Deus, percebemos, ó Pai, pelo Espírito Santo, que esse é o alvo das nossas vidas, desejamos isso para nós, amamos essa lei e buscamos nos conformar a ela. Senhor, tem misericórdia de nós, fala o nosso coração através da Tua Palavra, Senhor. E que o Teu povo seja edificado, Senhor. Que haja paz no meio do Teu povo, Pai. E que a Tua Palavra perdure, que permaneça de geração em geração por meio dos Teus filhos. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a Palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 13. Voltando aí a nossa exposição do livro de Provérbios, os versos 7 e 8. Às vezes eu fico pensando assim, será que eu vou conseguir? Eu vou ser conhecido, meu ministério vai ser conhecido como o pastor que pregava provérbios. Eu acho que eu não consigo terminar o ministério e consigo terminar esse livro que é riquíssimo, E eu gostaria de fazer essa leitura do verso 7 até o verso 11, que, como nós vimos, e eu vou repetir aqui, são subunidades do capítulo 13. Então, essa segunda subunidade começa no verso 7 e termina no verso 11. Diz assim: uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Nós vimos que o capítulo 13 de Provérbios apresenta 4 subunidades, ou 4 unidades parciais com os seguintes temas: os versículos de 2 a 6, que tratam do modo de falar; os versículos de 7 a 11, que tratam da riqueza; os versículos de 12 a 19, que trata do anseio satisfeito; e os versículos de 20 a 25, que tratam do destino eterno. Todas essas coisas estão relacionadas num único capítulo, porque elas estão como uma unidade. E como vocês perceberam, e nós falamos isso anteriormente, essa primeira subunidade, que vai do verso 2 ao 6, o verso 1 é uma introdução a todo o capítulo, ele fala de uma ética bíblica concernente ao discurso, ou seja, a fala. Nós vimos isso largamente quando expusemos o verso 1 ao 6. A segunda subunidade, que começa agora, que nós vamos desenvolver, vai falar da ética bíblica com relação à riqueza. Na realidade, nós vamos perceber que o verso 7, ele, apesar de fazer parte dessa segunda unidade, ele tem um caráter diferenciado, porque ele faz uma transição, uma ponte entre a primeira e a segunda subunidade temática que nós temos aqui, do verso 2 ao 6, e aí a segunda dos versos 7 ao 11, e o verso 7, ele faz essa ponte de ligação. E nós vamos perceber que ele vai falar em torno, que inicialmente, o escritor fala em torno da ética da fala, e agora ele passa para a ética, a ética da fala, passando para a ética do discurso, para a ética
com relação à riqueza. Há nesse verso 7, uma transição aí da ética da fala para a ética com relação às riquezas. E o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui uma cosmovisão cristã. É isso que está sendo apresentado. Quando nós expusemos Provérbios logo no início, nós dissemos claramente que as virtudes de Cristo estão sendo manifestadas aqui. Elas estão sendo apresentadas aqui. Só que de forma prática. Como essas virtudes se manifestam. E quando a palavra de Deus diz que nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo, nessa perspectiva nós olhamos o livro de Provérbios e nós vamos perceber que é dessa forma que o Senhor quer que nós vivamos, porque essa maneira de viver representa a maneira que aponta para a imagem de Cristo. O que nós estamos vendo aqui em Provérbios são as virtudes de Cristo, que devem ser internalizadas e vividas por nós. Quando a gente fala em cosmovisão, em cosmovisão cristã, às vezes nós não entendemos o que essa palavra significa. O que é a cosmovisão? E aí, no caso, a cosmovisão cristã. Cosmovisão é uma forma particular de ver e entender o mundo. E é isso que nós estamos vendo aqui, nas instruções do Pai com relação ao seu Filho, ou seja, Deus com relação ao seu povo, porque é essa imagem que nós temos que ter aqui. A forma particular de ver e entender o mundo, as relações humanas, os papéis dos indivíduos na sociedade, bem como as respostas filosóficas básicas, como a finalidade da existência humana, a vida após a morte, e poderíamos aí adentrar em outras coisas. O que nós estamos vendo aqui? O livro de Provérbios nos apresenta essa cosmovisão bíblica, essa cosmovisão cristã que representa as virtudes de Cristo, a imagem de Deus em nós. Quando estivermos andando, ou quando estamos andando dessa forma, nós estamos apresentando, produzindo a imagem de Cristo em nossas vidas. E aí eu gostaria de dar uma visão geral dessa subunidade. É uma coisa que eu sempre faço quando a gente inicia uma nova subunidade. Porque nessa visão geral a gente fala de alguns aspectos, até estilísticos, que vão contribuir para o entendimento e reforçar esse entendimento, que muitas vezes nós não vemos na exposição como de uma forma direta. E também a relação que existe, a relação temática que existe entre uma e outra coisa, que muitas vezes, numa leitura simples do livro de Provérbios, como muitos trabalham esse livro, como se as coisas estivessem distanciadas, como um verso não estivesse ligado ao outro. E nós vamos perceber que esse não era o propósito do escritor. Porque até aqui, o que nós temos visto é que todos esses provérbios eles estão relacionados. E esses capítulos separados, aqui trabalhados dessa forma, numa unidade temática, com um propósito. E quando nós olhamos temos essa visão geral, nós vemos que essa subunidade está ligada à introdução do verso 1, está extremamente relacionada também à primeira unidade. O verso 1 diz assim: filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. E aí ele começa a desenvolver aquilo que o filho precisa ouvir. E aí, quando nós olhamos nessa perspectiva, nós vamos perceber que tanto a introdução como essa subunidade, ou essas subunidades, se referem a ser sábio. O verso 1 diz assim: o filho sábio ouve a instrução do pai. No verso 10b, nós vamos ver a palavra de Deus dizendo assim: mas os que se aconselham se acha a sabedoria. E nós vamos perceber que uma das características dessa unidade temática, ela se faz pela antítese, pela comparação entre o justo e o ímpio.
Outra forma de nós percebermos essa unidade são as descrições que são feitas do escarnecedor e do pobre. Elas são idênticas. Veja aí o verso 1b. Mas o escarnecedor não atende à repreensão. Lá o verso 8b. Mas o pobre não escuta a repreensão. A sua tradução está um pouco diferente. Quando nós formos ler o capítulo 8, eu vou falar sobre isso. Aí os versos 4, na sua primeira parte, e o verso 7e também nessa primeira parte, falam da falta de alguma coisa para o preguiçoso que almeja e para a pessoa rica que na verdade não tem nada. Veja aí, o preguiçoso deseja e nada tem. Uns se dizem ricos sem terem nada. Ambos aí são falsos e carentes, mostrando essa unidade. E nessa perspectiva desse capítulo, como eu falei, o verso 7 serve como uma ponte de ligação entre as duas subunidades. A primeira subunidade que fala sobre a ética da fala e a segunda subunidade que fala sobre a ética com relação à riqueza. E essa ponte ela se faz da seguinte forma, contrastando com a riqueza real obtida por meio da diligência, no verso 4. O preguiçoso desejo nada tem, mas a alma dos diligentes se farta, com o falar da falsa riqueza e da falsa pobreza. No verso 7, uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres, sendo muito ricos. E nessa primeira unidade, esse verso 4, ele vai estar inserido dentro desse contexto do discurso ético com relação à fala, mas apontando também para o discurso ético com relação à riqueza. Mas não para por aí esse jogo de palavras poeticamente construídos para demonstrar essa unidade. Nós temos aqui entre os versos 8 e 9, 7 e 8 também, mas inicialmente entre os versos 8 e 9, uma figura de linguagem chamada paranomásia, que é um recurso que você usa palavras foneticamente parecidas, mas com sentidos distintos, para dar ideias respectivas, fazendo essa ligação. A paranomásia seria imigrante, emigrante, descrição, descrição, seria isso na nossa língua. Na língua deles aí, há uma relação entre o pobre, no verso 8, com o perverso, no verso 9, mostrando que há uma ligação entre eles. A palavra no original é rush, para pobre, e para perverso é racha. Então eu não sei se a pronúncia correta é essa, mas há um equilíbrio fonético aí. Representa um jogo poético de sons, que também o verso 7 apresenta, entre rico e riqueza, no verso 8. Rico achar, e riqueza é osher, unindo toda essa subunidade. Esse era o propósito do autor, estilisticamente construindo o texto, para que fosse por meio não somente daquilo que ele escreve, mas a forma estilística, mostrar que existe relação entre essas palavras, relação de ideias entre elas. O versículo 8b afirma que um pecador pobre rejeita uma repreensão que envolve o resgate, E o versículo 9b diz que os perversos serão apagados com a sua riqueza. Todas essas coisas estão relacionadas. E qual é o propósito poético disso? É mostrar a relação que existe entre o rico escarnecedor, o pobre que não escuta escuta a repreensão, e o perverso. E aí você perceba que são categorias de ímpios ou de impiedade, e que eles estão condenados, todos eles estão condenados. E o que nos apresenta com essa construção que nós temos aqui, desfaz aquele conceito muito comum do que o rico é mau e o pobre é bonzinho. Que a pobreza ela é apresentada como uma virtude e a riqueza como uma impiedade. Ele destrói isso aqui.
nessa perspectiva. E a intensidade dessa unidade, ela aumenta quando passa da riqueza enganosa, no verso 7, para as causas da pobreza e da riqueza duradoura, no verso 11, quando diz assim, em especial o verso B, os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Da mesma forma que a primeira unidade apresenta provérbios em termos éticos com relação ao discurso, os provérbios dessa unidade sobre riqueza também são citados em termos éticos. E quando nós falamos termos éticos, eu estou me referindo, e aí eu pegando palavras do Bruce Waltke, né? Eu estou me referindo à lei de Deus. Os termos éticos apresentados tanto com relação ao discurso, quanto com relação à riqueza, ou sobre a riqueza, ou sobre o relacionamento que o homem tem com os bens, está relacionado a normas, valores e regras da Escritura, da lei de Deus. Paralelamente, e é interessante porque Busswald faz essa distinção muito bem feita, paralelamente a termos sapienciais que intensificam o comportamento dos retos e dos perversos. Que nós vemos, por exemplo, no verso 9 e 10. Porque aqui nós estamos falando em aspectos sapienciais. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apaga. Da soberba só resulta contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. E a ligação que vai existir entre o verso 8 e o verso 10, com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça, que seria uma tradução mais literal ou possível. O resgate de uma vida de uma pessoa é sua riqueza, mas um pobre não escuta a repreensão. Então, a ligação entre esses versos gera que o pecador que reage a uma ameaça moral se junta aos sábios. E a ideia aqui, eu vou falar isso adiante, é que os dois estavam errados. E um ouve a instrução, o outro não. Basicamente, seria isso. E o que é interessante também nessa tradução, que seria uma tradução mais literal, uma tradução possível também, você perceba aí quando ele diz assim, resgate da vida de uma pessoa é sua riqueza, mas um pobre não escuta a repreensão. É engraçado porque esse aí, e aí é importante conhecer gramática, viu? Não é um numeral, é um pronome indefinido. Ele tem um status de qualidade e não de número. E o que isso significa? Significa que qualquer pessoa pode estar sendo mencionada aí como esse pobre. E aí você olha para o verso 7 e você entende quando ele diz assim, uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Esse um pobre poderia também ser uma pessoa rica financeiramente, mas completamente pobre, destituído de qualquer riqueza espiritual. O versículo 11, terminando essa introdução, vai definir a retidão e a perversidade no versículo 9, quando ele diz que a luz dos justos brilha e a lâmpada dos perversos se apaga, em termos de acúmulo de riqueza ligada ao caráter e não obtida às pressas e isolada do caráter. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Isso é muito interessante. A riqueza ligada ao caráter. Ao caráter. E é dentro dessa perspectiva que nós vamos começar a expor aqui o verso 7, quando diz assim, uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. A primeira coisa que chama a nossa atenção aqui são as várias possibilidades de interpretação desse texto, desse provérbio. Ele também poderia ser traduzido, seria uma interpretação da seguinte forma: há quem finja ser rico e, no entanto, não tem nada, e há quem finja ser pobre e, no entanto, tem grande riqueza. E uma das possibilidades de interpretação desse texto é que ele está censurando os cobiçosos de se enriquecerem à custa de outros,
e, na verdade, perdem tudo. Melhor que eu explicar com as minhas palavras é a gente permitir que o texto bíblico expresse esse pensamento que nós apresentamos aqui como uma censura aos cobiçosos, aqueles que desejam se enriquecer, se enriquecem à custa de outros, mas na verdade eles estão empobrecendo, eles estão perdendo tudo. Abra Mateus capítulo 16, verso 26. Esse texto já vai dar uma luz com relação a isso. Quando ele diz assim, 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Abra Lucas capítulo 12, verso 16 e 21, para perceber a censura que está aqueles que se enriquecem, mas na realidade perdem tudo. Se enriquecem à custa de outros, mas na realidade perdem tudo. Capítulo 12, versos 16 a 21, diz assim a palavra do Senhor: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei os maiores, e aí recolherei todo o meu produto, todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósitos muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Pegue mais um texto agora, de Lucas capítulo 16, verso 19 a 25, fechando esse ciclo de entendimento do que significa esses homens enriquecerem à custa de outros, mas na verdade estão perdendo tudo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Desejava lhe alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe das úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que me molhe em água a ponta do dedo, me refresque a língua, porque estou atormentado dessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está, ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. O que esses textos nos mostram? Esses textos nos mostram determinadas pessoas tão preocupadas em adquirir riqueza e gozar das coisas desse mundo, que se esquecem de investir suas almas, investir em suas almas ou investir no reino de Deus. Aí a Escritura vai dizer: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Lá em Mateus capítulo 16, verso 25: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a vida por minha causa, salva-la-á. De que se aproveita ganhar o mundo inteiro e perder o que é mais importante? Esses que agem dessa forma, que vivem voltados com os olhos para esse mundo, se esquecem que não vivem para si mesmos, mas devem viver e gozar das coisas desse mundo para glorificar a Deus. Se esquecem ou não sabem, nem querem saber, que a vida é mais que o alimento que a veste, e mais do que eu posso ter, e que ela se prolonga até a eternidade, que o modo como vivo hoje determina a maneira que vou viver na eternidade. E por isso eles se tornam pobres e medíocres em suas vidas espirituais. Estão apegados ao pó de tal maneira que não conseguem levantar a cabeça, mas rastejam como cobras, erguendo apenas para ver o que está à sua frente e não ver aquilo que é eterno. E nesse sentido eles são pobres.
Porque por vezes a opulência, o conforto excessivo, a facilidade enganam os nossos olhos para não percebermos nossa real situação. Como Matthew vai dizer mais adiante, eu vou citar, o mundo é um engano. Abra Apocalipse capítulo 3, verso 7. Apocalipse capítulo 3, verso 17, desculpa. Olha o que diz aqui. Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Quem não se lembra dessa exposição de Apocalipse, então eu fiz há 500 anos atrás aqui na igreja. É interessante nós olharmos para o texto e entendermos o que está sendo dito aqui. Por quê? Porque esse é o contexto. Pessoas que estão com os olhos nesse mundo, achando que a riqueza por si só é bênção de Deus, e é, de certa forma. A riqueza em si é uma bênção, mas a falta dela também não é maldição. A pobreza também é uma bênção. E que por causa disso, por causa do seu estado de felicidade completa nesse mundo, ou supostamente, podemos dizer assim, com relação aos bens materiais, esquece a sua real condição. Olha o que o texto vai dizer. Ao anjo da igreja, verso 14, em Laodiceia escreve: essas coisas do amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A questão é quente e frio não é negativo, são algo positivo. Ele está se referindo ao contexto aqui da própria cidade, onde existiam próximos águas medicinais quentes e águas minerais, onde as pessoas podiam pegar a água e bebê-la sem nenhuma forma de tratamento, o que não acontecia ali naquela cidade, mas existiam cidades próximas. Ele está dizendo assim, usando uma metáfora: vocês deveriam ser uma coisa ou outra, mas vocês não são nada, porque as duas coisas traziam bênção, e por vocês não serem nem uma coisa ou outra, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. É um aspecto interessante, que a água que chegava lá era uma água, acho que parece meio sulfurosa, por causa de vulcões, alguma coisa assim, não lembro ao certo. E ela chegava dessa forma, era uma água que precisava ser tratada. Quando as pessoas bebiam, elas botavam para fora. Ele faz essa comparação com a vida cristã daqueles irmãos. Só que aquela região e aquela igreja é extremamente rica. Eles eram ricos. A cidade prosperou. A igreja prosperava financeiramente também. E olha o que ele diz: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado para te enriqueceres. Ou seja, eles precisavam se enriquecer verdadeiramente. Eles eram ricos materialmente, mas na realidade eles eram pobres, miseráveis. E vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Essa é a ideia aqui que nós estamos vendo em Provérbios. Uns se dizem ricos sem terem nada. Matthew Henry diz assim: há muitos que são hipócritas declarados, que são realmente pobres e vazios de graça, e ainda assim se julgam ricos, e não se convencerão da sua pobreza, ou se fingirão de ricos, e não reconhecerão essa pobreza.
E aí nós precisamos nos lembrar das palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 12, verso 15, quando ele fala da parábola que foi citada anteriormente. Então ele respondeu: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E na realidade, o homem natural, o homem pensa o contrário disso. Infelizmente, muitos crentes pensam assim: que a vida de um homem consiste na abundância daquilo que ele tem. Mas não é isso que a Escritura vai dizer, e não é essa a verdade. E aí, por pensar dessa forma contrária à Escritura, acha que a sua vida consiste nisso e busca desesperadamente essas coisas, deixando o reino de Deus em último lugar. A sua vida tem um único objetivo: ter e gozar dessas coisas. A riqueza é o seu alvo. E eu não estou falando de riqueza opulência, não, porque muitos não vão conseguir chegar a isso. Mas aquela riqueza, aquele bem-estar que nós queremos para nós, financeiramente, e que é bom, mas que na nossa mente e na nossa perspectiva, essas coisas são as mais importantes, porque é dessa forma que nós vivemos. E quando estamos lidando com essas coisas, nós esquecemos da ética bíblica com relação à riqueza. Nos esquecemos da palavra de Deus. Quando estamos trabalhando, quando estamos desenvolvendo, e a riqueza torna o seu alvo. Preste atenção no que eu vou dizer. Para essas pessoas, a riqueza torna o seu alvo, e não a consequência de um trabalho duro e dedicado. E aqui, queridos, não está se falando somente de pessoas ricas, que ganham salários exorbitantes. Queria eu ganhar um salário assim. Mas ele está falando daqueles que agem dessa forma. Porque eles podem ser pessoas simples na sua vida financeira e terem esse mesmo sentimento com relação ao pouco e ao trabalho que eles desenvolvem. Esquecem do reino de Deus. Aí vem um mais desavisado: mas pastor, como é que funciona isso? Vai fazer que nem aquele sapateiro que disse para Lutero, o que eu faço agora? Eu vou entrar, depois que se converter, eu vou entrar num mosteiro, vou me dedicar a minha vida ao Senhor, porque pessoas acham que a dedicação da vida ao Senhor é você ser pastor, missionário e coisas do gênero. É um tipo de dedicação. E ele disse para ele o seguinte: faça um bom sapato e cobre um preço justo. Dessa forma ele estaria glorificando a Deus. Muitos de nós estamos vivendo assim. Vamos para o nosso trabalho, para as nossas atividades, como se Deus não estivesse presente. Nosso alvo é só ganhar dinheiro. Eu não estou dizendo que seja ruim. Todos nós gostamos de ganhar dinheiro. Mas isso não deve ser o alvo da nossa vida, é um propósito. Precisamos sustentar a nossa família, queremos dar uma vida confortável, queremos ter uma vida confortável, e nisso não há pecado algum. O pecado, quando se torna a coisa mais importante da sua vida, e você tira Deus disso. Esquece que é o Senhor que dá força, que dá riqueza, se for da vontade dele, que tira também. Muitas vezes para mostrar, por misericórdia e graça, que Ele é o Senhor da nossa vida e que Ele nos ama. E que o alvo da nossa vida não é o trabalho, não é o dinheiro, não são coisas. Em primeiro lugar está o reino de Deus. E Ele diz: as outras coisas vos serão acrescentadas. Aí eu vou trabalhar para trazer o sustento, dar conforto à minha família, entendendo
que isso que eu faço deve servir ao Senhor. Por outro lado, nesse mesmo pensamento, nós temos o segundo verso, que é o elogio ao paradoxo da pobreza rica, exemplificada por Jesus e seus discípulos e apóstolos. Uns se dizem pobres, sendo muito ricos. E eu gostaria de melhor explicar isso por meio de textos bíblicos. Abra Mateus capítulo 19, verso 29. E ele aqui está falando de ricos, de pobres que são ricos. Ricos da graça de Deus. Não existe riqueza maior. E é engraçado porque a gente sempre diz que os bens materiais, eles não são levados para a eternidade. Nós não levamos essas coisas para a eternidade. Mas isso é uma verdade, assim, pela metade. Nós levamos, sim, essas coisas para a eternidade. E como nós levamos isso? Lá em Mateus 26, não precisa abrir não. Tá? Quando o Senhor Jesus disse assim, separar aqui os cabritos à esquerda e as ovelhas à direita. Porque vocês, quando eu tive fome, sede, tive preso, vocês foram me visitar. Aí eles perguntam, Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Quando vocês fizeram isso a um dos meus discípulos. Quando fizeram isso a um dos meus pequeninos. Quando os nossos bens, e aqui falando só sobre isso, não vou falar sobre espiritualidade ou outras coisas que estão relacionadas a ele. Os nossos bens servem as necessidades dos nossos irmãos quando eles são necessidade. Quando servem para suprir outras pessoas, irmãos em Cristo, nós estamos fazendo com que esses bens materiais se tornem eternos. Porque estaremos recebendo a recompensa deles por utilizá-los para a glória de Deus. Nesse aspecto, há uma eternidade. Diz assim a palavra do Senhor: e todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Significa dizer que aqueles que têm, em primeiro lugar, o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Seremos sustentados pela bondosa mão de Deus e supridos para a vida eterna. Por causa do reino de Deus. Empobrecer por causa do reino de Deus é enriquecer. Eu contei aqui uma vez uma experiência de uma pessoa, eu até posso citar o nome, que é o parente de alguém que vocês conhecem, Doug, que é missionário, que já veio pregar aqui na igreja, um parente dele. Teve que optar, porque perdeu o emprego, a empresa fechou, por 2 localidades, por 2 propostas de emprego. Uma, ele ia ganhar o dobro do que ganhava na empresa atual, que ganhava muito bem, e a outra ele ia ganhar um pouco menos do que ele ganhava na empresa atual. Mas esse lugar não havia igreja, era um lugar complicado. Enquanto o outro era um lugar onde tinha uma igreja firme, forte, atuante, com uma liderança comprometida. Qual foi o lugar que ele escolheu? Escolheu isso para esse lugar onde ele ia ganhar um pouco menos, porque viu aquilo que era mais necessário na sua vida. Isso significa empobrecer ou enriquecer para o reino de Deus. Entender que todas as coisas serão acrescentadas quando a nossa prioridade é esse reino.
que seremos sustentados pela bondosa mão de Deus, supridos para a vida eterna. E a despeito das perseguições, porque é dessa forma que Marcos capítulo 10, verso 30 fala, em paralelo a Mateus 19, 29, nas perseguições que os crentes terão de suportar, ainda poderão desfrutar de suas possessões materiais, muito mais que os ímpios desfrutam das suas. E por que isso? A Escritura vai nos dizer, Isaías vai falar, lá em Isaías 26, verso 3 e 4. Por que isso? Porque mesmo com perseguições, porque mesmo com dificuldade, nós vamos desfrutar das nossas possessões materiais muito mais que os ímpios desfrutam das suas. Olha o que diz o texto: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E aí, lançando uma luz maior sobre isso, nós temos Isaías 48, 22, que diz assim: Para os perversos, todavia não há paz, diz o Senhor. É por isso que em Provérbios a gente vai chegar lá, diz que é melhor estar numa casa que come legumes do que numa casa que come carne. Uma casa que come legumes é a felicidade, porque a bênção de Deus está sobre isso. Mas uma casa onde tem abundância de carne, mas há solução. E mais do que isso, que esses textos vão nos dizer, se pela causa de Cristo fosse necessário que seus seguidores deixassem seus parentes mais próximos, eles teriam, dentro do contexto desse texto, de Marcos 10, 30 e Mateus 19, 29, eles teriam agora novos parentes, pois agora eles pertencem à família de Deus. E eu gostaria até de falar um pouco disso. Por quê? Porque muitas vezes, por causa do Evangelho, teremos de aborrecer pai, mãe, irmãos e filhos. Porque muitas vezes nós vamos ter que optar entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade da família. E essas coisas são assim quando essas coisas se chocam. Porque quando não se chocam, elas estão na mesma trilha. Mas quando se opõe à palavra de Deus, nós vamos aborrecer os nossos parentes por causa do reino de Deus. Por quê? Porque se assim não for, vamos ter que ouvir da parte de Deus as seguintes palavras: não és digno de mim. Abra Mateus capítulo 10, verso 37 a 39. Isso não significa brigar com ninguém, né? Discutir de uma certa forma, ofender, não significa isso. Isso é pecado. Mas significa simplesmente ter uma posição contrária. Você sabe que você vai desagradar, mas você sabe que aquilo é certo, porque é a vontade de Deus. Olha o que ele diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Ser pobre, na perspectiva desse mundo, é enriquecer para Deus. Se não for assim, nós teremos de ouvir da parte de Deus as mesmas palavras que ele recebeu: honra mais teus filhos do que a mim. Por quê? Porque ele preferiu fazer vista grossa ao pecado dos seus filhos e não corrigi-los, e convivia muito bem com a situação e ainda tirava proveito do que eles faziam. A Escritura vai dizer: não és digno de mim.
Veja agora mais uma vez esse paradoxo da pobreza rica no texto que citamos, 2 Coríntios capítulo 6, verso 10. Diz assim: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos. Há um falso paradoxo aí, né? Uma falsa contradição, né? Um falso paradoxo não, uma falsa contradição, isso é um paradoxo. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo está falando da abnegação dele por causa do seu chamado. Paulo aqui está falando do seu ministério como servindo a igreja, sua abnegação na promoção do reino de Deus, como embaixador da reconciliação em Cristo Jesus. Era pobre, mas extremamente rico. Ele abandona o judaísmo, e no judaísmo ele seria vamos dizer assim, um ícone. E hoje o apóstolo Paulo é um ícone para nós, mas no seu tempo ele não era. Apesar de ser apóstolo e ter autoridade apostólica, muitas vezes teve a necessidade de brigar com igrejas por causa disso, no bom sentido. As perseguições, ele era tido como um marginal, como um bandido por pregar o evangelho. Foi preso, morto por causa disso. E muitas vezes traído pelos seus próprios irmãos. Mas ele disse que tudo isso era lixo. Ele falou que toda a herança que ele tinha do judaísmo era lixo para alcançar a Cristo. Era pobre, mas era extremamente rico. Abra 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Vamos ver mais um exemplo disso. Dessa pobreza que se manifesta na riqueza da generosidade. Pois conheceis, diz assim, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Eu gostaria de ler o primeiro verso, os primeiros 4 versos desse capítulo. Por quê? Porque ele fala da liberalidade dos crentes da Macedônia no auxílio aos crentes de Jerusalém. Eram igrejas pobres. Pobres. As pessoas eram pessoas pobres, não eram pessoas de posse. E eles têm no coração a generosidade de ajudar aqueles que estão em situação pior do que a deles. Ou às vezes até em situações semelhantes. Olha o que ele diz aqui, versos de 1 a 4. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifesta uma abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunham eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostram voluntários, pedindo-nos com muito custo, muito rogo, a graça de participarem da assistência aos santos. E por que isso? Romanos capítulo 15, verso 26, não precisa abrir não. Porque aprove a Macedônia e a Ácaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que viviam em Jerusalém. A pobreza daqueles homens se tornou em riqueza de sua generosidade, entendendo que eles deveriam participar dessa coleta e ajudar aqueles que foram instrumentos de Deus para trazer o evangelho a eles. E é com relação a esses que Provérbios 13, 7b fala: outros se dizem pobres, sendo muito ricos. E por quê? Porque compartilham a graça de Deus recebida com outros, as suas riquezas a outros,
que é a graça de Deus por meio do Evangelho que se vive no dia a dia. Compartilham da graça de Deus. De que forma? Compartilhando os seus bens, compartilhando aquilo que eles têm com aqueles que são mais desprovidos e que têm verdadeiramente necessidade. E isso demonstra a graça de Deus por meio do Evangelho que se vive no dia a dia. Eu sei que muitas vezes nós não podemos ajudar, às vezes não temos condições. E eu não estou dizendo aqui, como nós vemos por aí, hoje o evangelho midiático é dinheiro. É lógico que uma igreja se sustenta por meio de contribuições. Mas nós precisamos entender da responsabilidade que temos com relação à igreja, de dar, contribuir, auxiliar com aquilo que nós podemos. Por isso o Senhor Jesus louva aquela mulher que entra e coloca uma moedinha sem valor para as outras pessoas, porque ela estava dando aquilo que ela tinha. Enquanto que outras pessoas pegavam sacos de dinheiro e depositavam lá no gasofilácio, e aquilo não representava nada para Deus. E nós estamos aqui com esse propósito, não é para agradar homens, é para agradar ao Senhor. Para agradar ao Senhor. É um tema que eu não gosto muito de falar, Às vezes o Alexandre fica pegando meu pé. Fala sobre dízimo, fala sobre oferta e tal. Não é que eu não gosto de falar, é que eu falo pouco, porque eu acho que isso deve estar na alma do crente. Dizem que a última coisa que o Senhor converte é o bolso. Não sei não. Eu não sei se é por aí não. Mas a nossa tendência é reter e não dar. Mas a Escritura fala que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. E nós precisamos entender que nós temos muito para dar. E se eu fosse estender isso aqui a outras coisas, eu poderia, vamos dizer assim, relativizar, se encaixaria em qualquer aspecto, Por exemplo, eu não me sinto tão competente, então eu não vou fazer isso. Sempre nós que somos alvo da graça de Deus, temos algo a oferecer para o nosso irmão. Porque temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Às vezes não temos dinheiro, mas temos o nosso trabalho, o nosso tempo. Que no momento que eu estou lá fazendo alguma coisa na casa do irmão, eu podia estar trabalhando em outro lugar. E eu estou dando aquilo para ele. Eu poderia estar em casa com a família, mas eu estou tirando tempo da minha família para estar ali, auxiliando esse irmão que está no hospital, precisa de uma carona, sei lá o quê. E aí assim está servindo essas pessoas com aquilo que nós temos, com os dons que o Senhor nos deu. Outro modo que podemos interpretar esse texto parte do entendimento de ler esse texto da seguinte forma: uns se consideram ricos sem terem nada, outros se consideram pobres sendo muito ricos. Um outro modo de interpretar é que o insensato pobre finge possuir uma grande quantidade de bens valiosos, a fim de projetar uma aparência de sabedoria e sucesso, tornando-se assim digno do respeito social. E aí Provérbios capítulo 12, verso 9 vai dizer assim: melhor o que se estima em pouco e faz seu trabalho do que o vanglorioso que tem falta de pão. Mostrar uma coisa que não é. Matthew Henry diz que o mundo é um grande engano, não somente as coisas do mundo, mas os homens do mundo. Todos os homens são mentirosos
E aí ele cita esse texto: há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma. E aí ele diz: estes compram e ganham como se fossem ricos, fazem grande alvoroço e exibição como se tivessem tesouros escondidos, quando talvez, se todas as suas dívidas fossem pagas, não valeriam 1 centavo. Isto é pecado e será uma vergonha. Muitos arruinam suas famílias e trazem vergonha à sua profissão de religião. Os que vivem acima do que têm preferem estar sujeitos à própria soberba e não à providência de Deus. Eles terminarão de uma maneira condizente com seus status. Conheço profissionais que mentem dizendo que têm uma grande empresa, muitos funcionários, ou aumentam o seu status quando nada tem disso. Aumentar o currículo está dentro dessa perspectiva. Eles querem demonstrar aquilo que não são, com o intuito de ganho financeiro. Eu poderia dar vários exemplos disso, até no meio dos crentes. É isso que significa. Se dizem ricos nessa outra perspectiva, sem terem nada. E aí, nessa mesma linha interpretativa, nós temos ali outros se dizem pobres sendo muito ricos. O insensato rico que finge ser pobre, provavelmente para evitar as esmolas, e desse modo é negligente em transmitir as suas bênçãos, ou seja, as bênçãos de Deus na vida dele. Abra 1 Timóteo capítulo 6, versos 17 a 19. Veja o que a palavra de Deus diz com relação aos ricos. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. E que dessa forma, o que eles estariam fazendo? Acumulando para si tesouros no céu, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Essa é a maneira de se levar para o reino de Deus aquilo que nós temos nesse mundo. Essa é a maneira de tornar aquilo que é material e passageiro em eterno. Ricos de boas obras, generosidade, prontos a repartir. Esses que são ricos. E por que Paulo fala para esses que são ricos? Porque eles têm em excesso. Receberam em excesso. Segundo a Escritura, não é o Estado que tem que ajudar o próximo. Pelo contrário, quando o Estado entra, esse tipo de comportamento se extingue. Quem tem que fazer essas coisas são aqueles que têm mais condições na sociedade. Só você olhar para tempos passados, hospitais que são construídos por quem? Grandes empresários, que mantêm escolas que são mantidas por grandes empresários, e são boas escolas. Eu poderia citar aí outros benefícios, instituições de caridade. Por quê? Porque essas pessoas estão recebendo para isso de Deus. Para que aquilo que é fugaz e passageiro tenha um eterno peso de glória. Mas percebam aqui que esses dois mentirosos, no contexto do texto, e aí você vê essa unidade, eles são perversos.
pois estão defraudando a sociedade. Perverso, segundo os versos 5b, mas o perverso faz vergonha e desonra. E 6b, mas a malícia subverte o pecador. É o que nós estamos vendo aqui. O primeiro que finge ser rico recebe honra imerecida, e o último que finge ser pobre priva a sociedade de ajuda financeira. Ambos difamam e defraudam a Deus, pois o primeiro simula ter recebido a bênção do Senhor, enquanto o outro nega suas dádivas bondosas. E quando esses homens, esses mentirosos são desmascarados, eles se tornam um fedor para a sociedade e se sentem envergonhados. E eu gostaria de terminar esse verso e essa nossa exposição de hoje com as palavras de Matthew Henry comentando esse texto. Ele diz assim: há quem se faça pobre tendo grande riqueza. Essas pessoas são consideradas pobres porque vivem sordidamente e mesquinhamente abaixo do que Deus lhe deu e preferem enterrá-lo em lugar de usá-lo. Nessa atitude há uma ingratidão para com Deus, uma injustiça para com a família e os próximos, e a falta de caridade para com os pobres. Queridos, no início da exposição eu disse que aqui nós temos uma cosmovisão cristã. Essa é a cosmovisão bíblica com relação à riqueza, ou como nós devemos nos relacionar com os nossos bens materiais. E o texto, como diz aqui no início, eu vou falar isso mais adiante, no verso 8, eu iria repetir isso, cai essa tese de que o rico é mau e o pobre é bonzinho. De que o rico, ele é aquele que engana e dissimula, e o pobre é aquele que é enganado. Isso é tão forte na sociedade, você tem aí uma ideologia construída em cima disso. Mas não é só a ideologia pagã como o comunismo, é o próprio falso cristianismo. A ideia lá, nos séculos, creio eu, 16, não, um pouco também, no século 12, 13, onde os monastérios, né, eu creio eu que a partir desse período, na época da Reforma isso existia, essa ideia existia também. Os monastérios eram um lugar onde determinados homens estavam ali se dedicando ao Senhor e eles tinham que se desfazer de tudo, ser pobres, porque a pobreza é uma virtude e a riqueza é uma desgraça, dentro da religião. E aí você vê homens com uma boa disposição, mas completamente enganados, como foi Francisco de Assis e muitos outros, que tinham essa perspectiva. Mas a Bíblia vai dizer que não é assim. E é dessa forma que nós precisamos aprender a viver e utilizar daquilo que o Senhor nos deu. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Te pedimos que ela esteja sendo gravada nos nossos corações. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que o Senhor esteja trabalhando em nossas vidas, para que a tua palavra frutifique e desenvolva até chegarmos às mansões celestiais. Fica, Senhor, com o teu povo, fica com essa igreja, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.